Muito boa noite a todos. Estamos dando início então ao nosso conversando sobre Espiritismo. As perguntas podem ser feitas aqui diretamente com a equipe que está disponível para serem enviadas ao nosso convidado da noite de hoje. As perguntas também nos chegam remotamente pelo YouTube e nós faremos a seleção dessas perguntas para serem respondidas pelo Divaldo Franco e pelo nosso irmão da noite, que está aqui presencialmente, o Severino Celestino, que é de João Pessoa. O Severino é ex-seminarista e espírita há mais de 44 anos. O professor Severino Celestino da Silva é pesquisador e estudioso de línguas antigas, como hebraico, que ele fala fluentemente, e das religiões, principalmente do judaísmo, considerada a base de todas as religiões cristãs, além de profundo conhecedor e tradutor da Bíblia. Atualmente, o cofundador do curso de Ciências das Religiões, na Universidade Federal da Paraíba, e também é presidente do Núcleo de Estudos Espíritas Bom Samaritano, na capital paraibana, João Pessoa. O nosso irmão Severino tem vários livros publicados, inclusive nós trouxemos alguns aqui para a noite de hoje, que fala sobre a Bíblia, o Evangelho e o Espiritismo, sendo os mais recentes Jesus, o Messias das Nações, e as parábolas de Jesus na visão judaico-cristã espírita, respectivamente. Então, agora eu convido o nosso irmão Severino Celestino para que faça a apresentação para o público presente e aqueles que nos assistem remotamente pelos canais virtuais. Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, possa estar conosco, nos assistindo, nos iluminando, e que juntos possamos crescer pelo conhecimento que Ele tanto nos incentivou a buscar a verdade que liberta. É um prazer imenso estar aqui ao lado do meu querido professor e mestre Divaldo Pereira Franco, do Mário, da Solange, que são pessoas que nos recebem com carinho, com fraternidade cristã, e que nós nos sentimos cada vez mais sensibilizados pela receptividade que temos sempre nesta casa. Esperamos corresponder e estudar com vocês e aprender esta noite. Que Jesus continue conosco. Muito obrigado, Severino. O nosso irmão realmente é um especialista nas religiões, nas ciências das religiões, né? Hoje de manhã ele esteve no estúdio, gravou diversos episódios, sempre falando sobre a Bíblia, o judaísmo, o espiritismo. Então, eu formularia uma pergunta assim inicial, Severino, que você nos falasse um pouco, né, da reencarnação da Bíblia, por exemplo, que é um tema bastante fascinante e ali está demonstrado, né, a presença da reencarnação nos seus diversos aspectos, né, na Bíblia. Então, se você pudesse nos falar um pouquinho sobre o assunto, eu agradeceria. Pois não, Mário. Olha, pessoal, a reencarnação é uma palavra, um termo utilizado e criado por Allan Kardec. Depois que o Espiritismo matou a morte, a gente sabe que a morte existe, os mortos não. Então, Kardec criou o termo desencarnar, porque a gente não morre, o espírito é imortal. Nós fomos criados lá no Gênesis 2:7, pela centelha divina, que Moisés traz lá no texto original, dizendo que Deus vai ser Yahvé Elohim, ou seja, e Deus formou com Jesus o homem, soprando em suas narinas um sopro, que ele chama Nishmat em hebraico, o hálito divino, um sopro de vidas. Nós já fomos criados para múltiplas existências. A palavra hebraica Haim, que é vida, ela não existe no singular, ela só existe no plural. O hebraico é uma língua muito curiosa, porque também a palavra verdade, Emet, não existe plural.
o que já diz que a verdade é única. Mas as vidas são múltiplas, o espírito é imortal e trafega por várias existências. Kardec não criou a reencarnação, ele criou o termo reencarnação. Mas ele adotou a reencarnação exatamente da Torá. O meu primeiro professor de hebraico, um grande homem, um judeu assim fantástico, de uma filosofia maravilhosa, eu perguntei certa vez a ele, que naquela época eu tinha certa dúvida sobre o judeu e a reencarnação, se ele acreditava em reencarnação. E a resposta dele foi muito curiosa. Ele disse assim: quem precisa acreditar é você, eu tenho absoluta certeza. Eu fiquei surpreso, eu digo, mas o senhor acredita mesmo na reencarnação? Ele disse: a reencarnação está na Torá, e o que está na Torá a gente não discute, a gente vive. E ainda acrescentou: você acredita, ou melhor, você sabia que Kardec extraiu da Torá o princípio da reencarnação? Aí eu me surpreendi mais ainda. Eu digo: o senhor conhece Kardec? Ele disse: nenhum judeu fala de um assunto que não conheça. Eu conheço as obras e conheço a filosofia da doutrina espírita, que é muito semelhante à filosofia do judaísmo. Porque o judaísmo é monoteísta, acredita na imortalidade, aceita a imortalidade da alma e é reencarnacionista. Só que na Bíblia você não vai encontrar esta palavra. O termo hebraico para reencarnação é Guigu Neshamot. Neshamah é a alma. E Guigu, em hebraico, é rodas. Então, rodas da alma. A alma tem diversas existências. Isso é bíblico. E quanto mais ortodoxo for o judeu, aquele que usa chapéu, peótia, aqueles laços, aqueles cachos atrás da orelha, seguindo os princípios da Torá, quanto mais profundo, quanto mais estudioso, mais ele entende e aceita a reencarnação. E ela não é uma coisa que começou com Kardec, ela vem milenarmente no judaísmo, nas religiões, o sufismo do Islã também é reencarnacionista, o Seixonuê é reencarnacionista, Bahá'í é reencarnacionista, pela lógica. Eu vou dizer a vocês, eu sou teólogo pela Igreja Católica, e sou cientista pela Universidade Católica de Goiás, onde eu fiz meu pós-doutorado em Ciência das Religiões. Mas eu não achava, quando eu me tornei, até eu me tornar espírita, eu nem discutia essa questão de reencarnação, porque na Igreja Católica é dogma. E as pessoas falam naturalmente, usando a própria Bíblia, que Moisés condenou a comunicabilidade com os dois planos, e que reencarnação não existe na Bíblia. A própria criação do homem é multiexistencial. Moisés fala em sopro de vidas no texto original. E você vai encontrar Jó, no livro de Jó, que é um livro é um dos mais difíceis de tradução, o hebraico dele é meio difícil, mas você encontra Jó, lá no capítulo 12, dizendo assim: pergunta às gerações passadas, porque somos de ontem e não sabemos nada. Então, o próprio Jó fala de uma existência prévia. Na história de Caim e Abel, o Deus fala que Caim será punido a partir da quarta, quinta geração. O Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6, está lá dizendo, dentro dos 10 mandamentos, que Deus é um juiz zeloso, que sanciona o erro dos pais nos filhos, na terceira, quarta e até 1000 gerações. Os tradutores, dizem, no texto original, falam em até a terceira geração. Até não é a preposição que está lá no texto original, lá está ad, e ad é na, ad é até, e al é sobre. Então Moisés apresenta no próprio livro do Êxodo uma passagem que infelizmente é mal traduzida, é escondida, porque acreditar numa só existência para muito é vantagem. E negar a reencarnação é outra vantagem, porque tira privilégios. Entre nós e Deus, depois de descobrir a reencarnação,
não existe hierarquia. Você é responsável pelos seus atos. Com a reencarnação e a lei de causa e efeito, nós temos a justiça divina aplicada indiferentemente para todos. E não tem coisa melhor daquele que deve poder pagar. Do ponto de vista material, basta que alguém facilite uma compra que a gente quer fazer. Se o vendedor disser que divide em 10 vezes sem juros, a gente já acha ele bonzinho, ele já está facilitando a nossa vida. E Deus divide os nossos débitos, os nossos erros. A palavra avon, em hebraico, é erro. O cosmético Avon leva realmente eu diria, a beleza, ao orgulho, né? A perfeição física, a beleza física, e o que não é o mais importante. Por isso que a palavra Avon tem muito a ver com os produtos que as mulheres usam para ficarem mais belas, mas a beleza é só exterior. Então, essa palavra, ela existe no texto original como as nossas dificuldades e tropeços nas nossas diversas existências. Então, a reencarnação, eu até agora não falei em Jesus, porque eu já vi muita gente dizer, Jesus nunca pregou reencarnação. Jesus não veio à Terra pregar reencarnação, ela já existia. Jesus falava para as pessoas e respondia às pessoas, lá em Cesareia de Filipe, lá no norte da Galiléia, lá na nascente do Jordão. Jesus pergunta aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Ele responde, os diz que tu és Jeremias, Elias ou alguns dos profetas. Jesus só poderia ser algum desses homens se fosse reencarnado, porque eles já viveram no passado. Então, seria uma oportunidade para Jesus dizer, não acreditem no que estão dizendo, não existe isso. Mas ele não só não nega, como nem levou em consideração, ele queria realmente se revelar como Messias, e pergunta, e vocês, o que dizem que eu sou? E aí é que Pedro sobressai, identificando ele como Messias. Mas o Velho Testamento, ou primeira revelação, Isaías 43 fala, a voz que clama no deserto, referindo-se exatamente a João Batista, quando começa a sua mensagem, pregando o retorno das pessoas. E Malaquias fala, literalmente, no capítulo 3 do seu livro, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Então, Malaquias e Isaías já falavam no retorno desse espírito de Elias, e Jesus, em Mateus capítulo 11, versículos 7 a 14, ele faz um verdadeiro discurso a respeito de João Batista, que é um espírito milenar, que vem acompanhando Jesus de muito tempo, e Jesus diz assim, o que vocês foram ver no deserto, lá a leste do Jordão, lá em Betânia do Jordão, um caniço balançado pelo vento, ou um homem vestido de linho de púrpura? Não. Os homens vestidos de linho de púrpura estão nos palácios, e não no campo. Vocês foram ver um profeta? Eu vos digo, mais que um profeta. Dentre os filhos de mulher, ninguém foi maior do que João. Ele é um mensageiro de Deus. Jesus coloca dentre os filhos de mulher, porque quem dá a nacionalidade judaica é a mãe, não é o pai. Então ele está falando que dentre os judeus ninguém foi maior do que João. Agora, se vocês querem entender, é ele, o Elias, que devia voltar. É como se Jesus dissesse, o que Isaías preparou e o que Malaquias anunciou, aconteceu com João Batista. Porque ele ainda acrescenta, depois da presença de João entre nós, acabou a profecia em Israel. Porque a Torá e os profetas profetizaram a minha vinda até João. E se eu já estou aqui com vocês, acabou a profecia em Israel. Então, por onde você passeia na história das religiões da humanidade, sobretudo as religiões orientais, se fala de reencarnação com a maior naturalidade, com outros termos, né? Os gregos chamavam de metempsicose, os hebreus chamam de Gugu Neshamot, os babilônios chamavam de Nabu, os árabes de Naba, e todos têm o mesmo significado. A necessidade que a gente tem de não continuar no mundo espiritual com débitos do mundo material. Teremos que voltar quantas vezes seja necessário. E reencarnação não é castigo, porque a gente também escuta muita gente dizer, estamos aqui para sofrer. Não, nós estamos aqui para crescer,
para evoluir através das múltiplas existências que um dos pais da igreja, chamado Orígenes, discípulo de São Clemente de Alexandria, ele também declarava como cristão que a doutrina do karma e do renascimento é uma doutrina cristã. Então, nós temos na Bíblia, no Evangelho e nos livros sagrados da maioria dos povos do planeta, ou quase a totalidade, notícia da existência da reencarnação, que Kardec, com muita propriedade e sabedoria, trouxe para ser um dos postulados da doutrina espírita. Obrigado, Severino, pela aula histórica. Divaldo, uma pergunta que nos chega aqui de alguma pessoa presente do Centro Espírita na França. Então, a pergunta é: o que falta na França para que o Espiritismo recupere sua grandeza no país? E qual deve ser o comportamento dos espíritas franceses? Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, amigas e amigas que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Antes da resposta, gostaríamos de informar que a notícia da vinda do nosso irmão Celestino chegou-nos muito em cima da hora, o que nos impediu de fazer divulgação. Então, eu havia renunciado à palestra pelo fato de estarmos aqui todo dia e dava o nosso espaço para ele. Então, gostaria de dizer que entre os livros que ele tem, alguns deles são de grande importância. As parábolas de Jesus, por exemplo, visão judaico-cristã espírita da doutrina espírita. O Messias das nações, que é Jesus. Então, nós temos, para quem interessar, e conhecer se na doutrina hebraica o Espiritismo se encontra presente através das manifestações espirituais, através das materializações e outras, como também o grande conforto da promessa do Espírito que deveria vir para redimir o povo hebreu e dar-lhe o lugar de destaque no mundo. Eu já tive a ocasião de ler o Messias das Nações e outros que estarão em nossa livraria. Mas se alguém interessar, terminada a reunião, os livros estarão à disposição. E ele poderá autografar alguns ali ao nosso lado. Dessa forma, a pergunta que nos chega diz respeito ao grupo de franceses que está aqui conosco desde a semana passada e vimos mantendo um contato, conversando sobre questões que dizem respeito ao espiritismo na França e também entre as pessoas, contribuindo para a maior divulgação. Então veio essa pergunta que eu já respondi, particularmente a cada um daqueles que me fez, e todos me fizeram essa pergunta, além de outras. O que falta para o espiritismo na França e no mundo é a abnegação, a coragem de assumir a responsabilidade de adotar uma doutrina como a nossa. Então, quando nós temos a convicção de que a imortalidade é parte da lei universal, as comunicações espirituais não são fenômenos de natureza mítica, são fatos científicos comprovados em laboratório, fatos históricos, como vimos alguns, acabado de dizer para o nosso amigo, que é doutor em hebraico, para que tenhamos a certeza
de que a nossa contribuição vai melhorar o estado do nosso país. Há um número muito grande de simpatizantes do Espiritismo na França, mas, como toda doutrina nova, encontra vários tipos de reação. O primeiro tipo de reação é este: eu nasci em tal doutrina, me eduquei em tal doutrina, e então eu espero morrer em tal doutrina. E é nada mais falso do que isso, porque nós nascemos nus, pequeninos, ignorantes, e passamos por essas experiências todas até a idade adulta, procurando aumentar o número de anos para bem lucrar com a nossa reencarnação. O outro tipo é que gostaríamos que a vida fosse imortal na carne, mas para esta resposta, basta que nós olhemos com uma pessoa de 120 anos para ter ideia do que seria uma vida na carne, intérmina, porque os velhinhos, a partir de minha idade para diante, a vida deles é falar de saúde e doença. Saúde que perdeu e doença que adquiriu. Quando eu estive no último check-up, em um grande hospital em São Paulo, o médico ou a comissão me disse: você não tem nada, você não tem nenhuma doença de velho. Eu disse: porque eu não sou velho, é claro, senão eu teria. Você tem alguns achaques que são naturais, e começaram a elogiar a minha saúde. Eu fiquei tão decepcionado, porque ser velho é estar sempre reclamando. Não pode haver nada mais antipático do que ter que aguentar um velho. No meu tempo não era assim, porque antigamente, quem que aguenta a fazer nada de antigamente? Por exemplo, antigamente, uma palestra desta era num ambiente aberto para ventilar. Ninguém aguentaria o calor, todo mundo estava se abanando. É uma vantagem de antigamente. E depois, muita gente tinha medo de ser espírita, porque não era da religião católica. E aqueles que não eram católicos eram perseguidos. Aqueles que eram ateus, comunistas, teólogos ou filósofos eram amaldiçoados. Então, a vida maravilhosa é à medida que nós vivemos. Nada melhor do que a vida moderna. Quando eu me lembro que para fazer uma carta tinha que comprar um papel, tinha que saber escrever, ou trabalhar numa máquina, fazia curso. Quando se errava no trabalho com papel carbono, 5 cópias, tinha que apagar nas 5 cópias e emendar nas 5 cópias e depois reescrever. Quando eu me lembro que depois de tudo isso tinha que fechar a carta, ir ao correio, ela chegava com urgência, daí a 1 mês ou 2. Eu me cansei de escrever para Salvador, nas minhas viagens, dizendo: eu chego depois de amanhã. E eu chegava 1 mês antes da data que se recebia. Então, nada melhor do que hoje. A gente pega aqui dentro, discretamente, a gente manda uma mensagem, recebe a resposta, a pessoa ainda sorri, dá um adeuzinho de pirraça, e a gente fecha na bolsa. Daqui a pouco lembra de outra, abre a bolsa discretamente, faz outra mensagem. Pode haver nada melhor do que isso. Eu me recordo de toda vez que eu fazia um telegrama. O telegrama era para chegar amanhã, porque era de urgência, chegava 1 mês depois. Nesse ínterim, os ingleses descobriram uma forma de mandar o telegrama por via de um cabo submarino. O Western era rapidíssimo, mas custava o preço 3 vezes mais caro. E tinha o mesmo erro. Só funcionava na costa do país, porque tinha o mar. Não funcionava para a Feira de Santana, porque não tinha o mar, para que o cabo que é recebido aqui, no satélite, pudesse transmitir. Então, a coisa maravilhosa do indivíduo poder ter uma existência longa
não é a existência em si, é como vive a existência. O maravilhoso não são os anos que a gente vive, é conforme os anos que a gente vive. Toda vez que eu encontro uma pessoa da minha idade, ou talvez mais jovem do que eu, com 96, eu aí faço um paralelo. Eu digo assim, como vai de saúde, para pirraçar? A pessoa diz assim, eu nem lhe conto. Eu digo, não precisa contar. Eu já sei como é, só que eu não digo, eu não queixo. Diz assim, mas de volta você está tão bem. Eu digo com os meus botões, Deus e eu é que sabemos. Outros dizem assim, você não envelhece. Qual é a pomada que você usa no rosto? Ainda está no tempo da pomada, gente. Ninguém usa mais pomada. Agora é fazer uma máscara de maquiagem. A gente leva no bolso ou na bolsa um rosto novo. E enquanto está no ônibus, coloca o rosto, olha no espelho, a gente chega e diz assim, pois é, fulano de tal as suas ordens. Você é fulano? Sim, mas é que eu remocei. Remoçou apenas 30 anos com a máscara. Depois fica desagradável aquela máscara, tira a máscara e aparece aquele velhinho trêmulo, ou aquela velhinha que não acerta mais botar uma outra mecha de cabelo. Nada melhor do que vivermos os dias de hoje e termos na tecnologia de ponta os meios de tornarmos a nossa vida uma bênção. Eu me lembro, e não faz muito tempo, porque eu sou de pouco tempo, que nos dias de sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês, lá em casa, nós tomávamos um vermífugo. Eu acho que ninguém mais nem se lembra o que é a palavra vermífugo. E havia um que era fabricado por um amigo meu, Saúde das Crianças. Era um óleo de rícino que a gente começava a vomitar antes de tomar o remédio. Então o pai se sentava, trazia uma fogueira, dava o remédio com a mão, com a outra tinha uma chibata, e minha mãe com a colher. Dava a colher para a gente tomar o remédio. Até o perispírito saía da gente. Era terrível. Hoje, eu conversando com um amigo que fabrica, disse, Valdo, isso foi antigamente. Agora tem sabores diferentes. Imagina, quando eu me lembro de emulsão de Scott. Somente aquele homem carregando peixe nas costas dá até hoje vontade. Agora não, já tem com sabores, sabor de tal, sabor de tal, sabor de ameixa, enfim. Nada melhor do que a gente poder pensar que a morte é uma libertação, de que a gente vai viver. Mas as pessoas tinham vergonha de dizer isso. A primeira vez que eu fui a Paris foi no ano de 1955. E eu fui visitar a União Espírita Francesa. Estava fechada. Na rua Copernic 9. Era a rua Copernic, número 9. E outra coisa que me espantou, não tinha livros espíritas na biblioteca. Tinha de maçonaria, de teosofia, de outras doutrinas. E como era mês de férias, a biblioteca estava fechada, agosto e setembro. Mas, por fim, eu encontrei alguém e perguntei, porque não tinha livro espírita. Não, está guardado, porque se botar assim fica feio. E na Espanha, que eu fui no mesmo período, eu encontrei o senhor que vendia livros espíritas. É um espírita digno de ser pronunciado o nome, Jesus Armenteros, Praça de Espanha. E então eu perguntei, mas você vende o livro espírita? Vendo. E a perseguição? Disse, não dou importância, porque eu tenho também uma técnica. Quando a pessoa chega aqui, pede um livro da maçonaria, um livro de Blavatsky,
de Olcott, eu pergunto, você gosta dessas coisas? O nome de espiritismo é coisa. Você gosta dessas coisas? E muita gente aqui do Brasil diz assim, eu também me sou metido nessas coisas. Então a gente já sabia. Outra, não, eu sou espiritualista. Mas espiritualista é até o gato. Se o gato crê na imortalidade, é espiritualista. Ser espírita, eu já falei aqui umas 20 vezes, tem 6 itens que caracterizam a pessoa espírita. E então, ele me contou que ele tinha uma técnica. Você tem acesso a essas coisas? Tenho, venho aqui vendo, eu tenho até alguns. O acesso era o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, ele aí negociava. E aquele fornecedor comprava os livros em Portugal e, através de uma cidade fronteira, porque passava a ser a alfândega da importância, os livros entravam na Espanha. Eram vendidos vindo de Buenos Aires, através de uma editora, que também era proibida, mas funcionava. Porque toda coisa proibida é muito mais divulgada do que as permitidas. É só a gente olhar o que é proibido no Brasil, para vocês verem que é só o que se fala nas proibições. Então, na França, tinha muito preconceito. Por quê? Porque os espíritas franceses daquela época foi que destruíram o espiritismo. Os médiuns cobravam as consultas. O fenômeno mediúnico era um profissionalismo, embora Allan Kardec, o responsável pela criação do nome espiritismo, tenha recomendado a gratuidade. Dai de graça o que de graça receberdes. O espiritismo deve ser praticado cristamente, gratuitamente, porque é tudo que vem do mundo espiritual. Então, o número de mistificadores, como nós temos em toda parte, era de tal forma que a palavra ficou meio excomungada. Ainda hoje, quando se fala da palavra espiritismo, há um certo pudor. Então, as pessoas usam palavras parecidas, mas que não são idênticas. Espiritualista. Ou então diz que faz parte dos problemas de madame tal, de madame qual, que frequenta o grupo do senhor Francisco tal, Beltrano. Então, passou um período terrível. No tempo de Kardec, chegou-se a ter, por exemplo, em Lyon, 6.000 espíritas em Lyon. Em Bordeaux, havia uma média de 4.000 espíritas. Quando Kardec foi a Lyon, a primeira vez, ele foi recepcionado para um jantar com 700 pessoas. O governo de Napoleão III proibia qualquer tipo de sessão com mais de 27 pessoas. Na hora da sessão em Lyon, a polícia foi e interditou. Eles, então, transferiram para a residência que estava hospedado Allan Kardec e deixaram na porta um rapazinho de 19 anos para dar o endereço. Esse rapazinho chamava Leon Denis. Foi assim que ele conheceu Kardec. No dia seguinte, ele foi visitar Kardec na residência em Lyon. E vendo Kardec com Amélie Boudet, sua mulher, numa conversa agradável, ele teve pudor e não perturbou a intimidade, o prazer daquele casal venerando. Então, por isso o espiritismo caiu. Eu me recordo que as minhas próprias palestras tinham temas bastante divergentes. E uma entidade que me recebia bem no coração do país, Jean-Jacques Rousseau, era metapsíquica. Eu pude falar, porque como eu sabia um pouco da metapsíquica, havia estudado, então o senhor me disse, se você falar um tema de metapsíquica, será um grande prazer. Mas não fale em religião, não fale em nome de Deus, não fale em nome de
Jesus. Ele disse, pode ficar tranquilo. Me deu uma palavra e com a tradutora eu combinei, nós vamos falar o nome de Deus, o nome de Jesus e religião. E comecei assim, Deus, o Criador do universo, porque o pior que ele podia fazer é me mandar embora. Como eu ia embora mesmo, mandei brasa. Falei sobre Deus. Depois, o nome da rua, Jacques Rousseau, o grande francês, o notável filósofo, o grande pensador da Revolução, era o nome da rua em que se realizava um ato ateu. Ateu que acreditava na imortalidade da alma. Fiz várias palestras e publiquei a tradução do meu primeiro livro, aí, oportunamente, com Cláudia Bonmartin, uma espírita brasileira que fundou le Centre Spirit Allan Kardec, que está em um grande progresso no coração de Paris, traduziu uns 20 livros meus, outros, como também outros trabalhadores do passado recente que criaram ou recriaram a União Espírita Française, a Associação Espírita Mundial do Espiritismo. Então, isso caiu, mas está restabelecendo-se. Existem vários grupos admiráveis. Em Lyon, a cidade em que nasceu Allan Kardec, numa província muito próxima, há um centro espírita que chega a ter uma média de 300 pessoas, principalmente pessoas de outros países, da Argélia, que ali vão em busca de conselho, de orientação. E trabalhadores que traduzem as nossas obras e outras, fora as obras em francês, de Gabriel Delande, de Leon Denis, de Kardec e etc., fazendo que renasça. O Espiritismo está renascendo na França, e renascendo com muito vigor. Pessoas notáveis, espíritas, bons médiums, e diga-se mais, médiums que não cobram nada. Então, aquilo que não é cobrado tem valor pelo seu conteúdo. Mas se eu compro alguma coisa, eu exijo. E como os espíritos não se submetem, os médiuns aí mistificam. Porque como eles não vêm, normalmente uma palestra custa 25 euros. As que eu fiz, embora eu não cobrasse, os organizadores cobravam. E então vêm coisas tão estúpidas que chegam a ser ridículas. Só para dar uma ideia do ridículo. Nos tempos próximos, mais ou menos nos anos 60, havia uma médium em Paris, muito famosa, e eu fui convidado para falar no centro dela. A entrada eram 30, naquele tempo era 30 francos, agora 30 euros seria. E então, ela era médium, clara e evidente. As pessoas colocavam sobre a mesa fotografias, canetas, chaves, qualquer objeto. E ela ia descrever quem era o dono do objeto. Isso não tem nada a ver com manifestação mediúnica. É um fenômeno psíquico, porque é um fenômeno em que a pessoa pode perfeitamente, através da vibração do objeto, transmitir energia. Não é um fenômeno mediúnico, é um fenômeno anímico. Eles nem leram a obra de Kardec. E então colocaram, e eu vi uma coisa muito interessante. A médium pegou assim uma foto, passou a mão e disse, esta pessoa está viva. Eu não falo francês, mas naturalmente eu tinha tradutora, a Cláudia. Aí a pessoa lá de dentro disse, não, já morreu. Não, ela está viva. Mas ela morreu. Não existe a morte, meu amigo. Olha a farsa. Qualquer resposta que desse estava certa. Ela não morreu. E a pessoa estava mortíssima.
Nilson estava conosco. E ela descrevia os espíritos que nos acompanhavam. Ela pensou que Nilson era eu e eu era Nilson. Nos confundiu. Então ela disse assim, o nosso orador, o guia dele é Leão. Leão? Bom, eu tenho que saber por quê. E o de Nilson é Cordeiro, mas eu nunca vi errar tanto. Porque Nilson era um temperamento que quando ele não gostava de uma pessoa, era até a outra encarnação. Não era de Cordeiro, não. E a pessoa me batia, no outro dia estava lá conversando, no maior prazer. Era um Cordeiro covarde, inexperiente e aprendiz do Evangelho. E então ele disse, eu acho que houve um engano de mudança de personalidade. Pois bem, essa pessoa, e as pessoas acreditavam. Era uma mistura de esoterismo, de numerologia, de coisas, animais, com espíritos. Eu nunca vi a falta de senso. E outra, a pessoa pegava essa caneta e dizia assim, essa caneta é de um homem. Quer dizer, pela lei das probabilidades, metade, metade. Então ela se aventurava, uma pró, outra contra. E ela acertou, porque imagine, essa caneta aqui é de um homem. Não diga, é minha. Essa caneta é minha. Viu? Acertei. Não teve dificuldade nenhuma. Mas se, por exemplo, dissesse assim, é uma caneta feminina, é uma caneta de uma mulher muito simpática. Eu disse assim, na outra encarnação, não é porque nessa foi minha, é na outra encarnação. Então as pessoas de bom senso foram abandonando e levando ao ridículo. Naquela época que eu comecei aí, nos anos 50, havia em Paris 18 mil consultórios mediúnicos e 16 mil consultórios médicos. Então já viram qual era o comércio mais próspero, porque as pessoas mentiam. E nós todos somos ingênuos. De acordo com a manipulação, a gente cai. Então, os cientistas franceses, como Charles Richer, demorou 40 anos, 40 anos, investigando, e terminou dizendo, oui, ce phénomène très réel. Teve a oportunidade de confirmar. Escreveu um livro, La Métapsychique Humaine, que publicou em 1885. Nesse livro, ele declara ipsis verbis. Aquilo que nós pensávamos está numa carta que ele mandou a uma amiga muito querida de Londres, com quem se correspondia. Então, estamos renascendo, graças a Deus. Não só em Paris, como há poucos dias houve um encontro na Alemanha de livros de estudos espíritas de Allan Kardec com a psicologia de Joana de Ângeles. E estiveram presentes 300 pessoas que pagaram para fazer parte do seminário de estudo. Portanto, já se vê a renovação europeia. Houve em Assis um encontro de espíritas evocando São Francisco. Também, já pela segunda vez, em Paris, houve um outro encontro. E no ano que passou, algumas dificuldades impediram que fosse realizado um outro congresso em Paris. Mas eu quero saudar, porque eles estão gravando, o nosso carinho aos espíritas franceses, que mantiveram a chama da doutrina espírita com coragem. Nós nos recordamos muito de Roger, que se dedicou ao trabalho da Revue Spirite até desencarnar há poucos anos, e de um número enorme de trabalhadores dedicados que trabalham especialmente pelo SEI,
que é o Movimento Internacional de Espiritismo. Daí, essa dificuldade que os irmãos estão tendo vai passar. E em breve, na grande renovação que Kardec previu na Gênese, estaremos com o movimento da Terra em uma renovação ideal e a doutrina espírita com seu estandarte de renovação. Obrigado, Divaldo. Celestino, eu achei interessante uma conversa que nós tivemos hoje à tarde sobre a Bíblia, e que você expôs que, nas suas aulas, diversas edições de Bíblias diferentes, e que você pegava a Bíblia hebraica, comparava com essas Bíblias, e nenhuma era realmente a tradução verdadeira. Você poderia nos dar assim um panorama das Bíblias existentes e, para nós espíritas, qual é a Bíblia que a gente deveria adotar? Olha, pessoal, é difícil a gente indicar uma Bíblia para você seguir, Bíblia traduzida. Eu tenho 25 Bíblias, Mário, em português. Tenho a Bíblia em grego, tenho em latim, tenho em hebraico. E a história dessas Bíblias, elas são muito curiosas. Porque existe, por exemplo, um grande cristão, um grande tradutor da Bíblia, conhecido da Vulgata, chamava Hierônimos, que é o nosso conhecido São Jerônimo, que foi secretário do Papa Dámaso, que foi encarregado de traduzir a Bíblia do hebraico e do grego, formando uma nova Bíblia que devia se chamar a Divulgada, a popular para todos, que surgiu assim a Vulgata. Mas Jerônimo, ele não era judeu. Pela história, ele consultava algum rabino, alguma pessoa, para ter uma ideia do significado. Mas traduzir um texto bíblico não é uma coisa simples. É aquela velha história, todo tradutor é traidor. Dificilmente não é traidor. Porque entra a questão da crença, do interesse pessoal, entram muitas coisas. Tem um salmo muito curioso, que é o Salmo 19. Só para dar um exemplo para você, Mário. O Salmo 19 diz assim, a lei, pelas traduções. Algumas dizem assim, a lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma. O mesmo salmo em outro diz assim, a lei do Senhor é perfeita, ela refrigera a alma. A outra diz assim, a lei do Senhor é perfeita, ela auxilia a respiração. É a mesma tradução do mesmo versículo. Outra diz assim, a lei do Senhor é perfeita, que ela dá a vida. Outro diz assim, a lei do Senhor é perfeita, faz a vida voltar. E você começa a analisar e nenhuma está dizendo o que está lá no texto original. E quando você vai no texto original, diz assim, Torat Yavé Temumar, Mishbat Nefesh. O ensinamento de Deus é perfeito, porque faz a alma voltar. Então, é reencarnação pura. É a oportunidade do espírito voltar à matéria, que isso é dito no texto original, que ela é perfeita por isso, porque ela permite que o espírito volta. E o ensinamento de Deus é justo, porque transforma o simples em sábio. É a frase seguinte. Então, se você traduz a primeira errada, você não vai entender por que é que o espírito se tornou salvo, porque tem a alma refrigerada, porque tem a alma que dá a vida. Então, quando você não conhece os textos, você olha naturalmente e você descobre a manipulação. Porque quando ele diz assim, que a lei do Senhor, o ensinamento de Deus é perfeito, porque faz com que a alma retorne, ou volte, ou reencarne, porque não existe o termo, mas o sentido é esse. Aí você diz assim, o testemunho de Deus é verdadeiro, porque transforma o simples em sábio. Esse é o versículo seguinte. Ou seja, através da reencarnação e da evolução, você cresce. E aquele que era simples e ignorante, como está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, se transforma num sábio. Então, quando eu dava muita aula para pastores, e dei aula sobre reencarnação para pastor, imagine vocês, o que é falar de reencarnação para esse grupo, né? E muitos
quando eu começava a falar sobre esse assunto, ele já começava a ficar de banda e cruzava os braços. Quando você falar com alguém, ele ficar de banda e cruzar os braços, tenha medo que a coisa está ficando quente. E eu notava, de acordo com a cor, eles iam mudando de cor, parecia uma coisa assim furtiva, né? Os mais morenos ficavam arroxeados, os brancos ficavam amarelados. Quer dizer, eles ficavam inquietos ou irrequietos com aquele assunto. E tinha sempre aquele que, eu diria assim, tinha coragem no grupo, dizia assim: professor, a gente é obrigado a acreditar no que o senhor está dizendo? E eu dizia: de forma nenhuma. Mas você tem que acreditar no Cristo. Você leia no Evangelho de Lucas que Jesus disse que muito será cobrado de quem muito foi dado. Você já sabe que a reencarnação existe. Não é para aceitar ou não aceitar, é problema seu. Agora você é responsável pelo que você já conhece, porque Jesus disse que vai cobrar segundo foi dado. Você não vai poder pretextar ignorância. Mas mesmo assim, eu pegava as Bíblias que eu tinha tradução em português, eu levava 5, 6 Bíblias. A de João Ferreira de Almeida, que é a mais básica dos protestantes, eu levava do padre Ferreira de João de Figueiredo, que é uma Bíblia portuguesa, que também é uma tradução feita em Lisboa. Pegava a Bíblia James, americana, pegava a Bíblia de todas as Bíblias básicas, a Bíblia de Estudo Pentecostal, e pegava esses textos, traduzidos uma diferente da outra, levava, projetava, que eu montava essas aulas, e dizia assim: com qual dessas vocês vão ficar? Porque a original diz isso aqui. Aí eu mostrava o texto original. O ensinamento de Deus é perfeito, porque faz com que o Espírito nefesh, nafishi e chover, que chuve em hebraico é voltar, é repetir. Então é o que Jesus diz lá em João 3, é preciso nascer de novo. Então está nos Salmos, isso vem bíblico, isso vem de lá da primeira revelação, que foi dada pelo próprio Jesus, que enviou Moisés, o profeta, e depois veio ratificar e mostrar o verdadeiro caminho. Então, quando a gente busca a verdade, a gente acaba confundindo, porque quando eu saía da aula, essas aulas que eu dava, eu tenho uma amiga que a gente faz muito encontro interreligioso com ela, que ela é do culto afro-brasileiro, Vanusa Cavalcante, é uma senhora magnífica, uma pessoa maravilhosa. Ela disse: professor, quando o senhor saía daquelas aulas, começava o burburinho na classe, a dizer assim: mas não é possível que ele tenha dito isso, onde ele foi buscar isso? Porque eu trazia coisas que realmente fazia com que todo aquele, eu diria, aquele arcabouço e aquela hierarquia que eles criaram entre eles, como se fosse o dono da verdade, caía por terra. Porque eu tive muitos que me desafiaram: professor, a minha Bíblia não diz isso. Eu digo: claro, não é o que está no original, alguém que traduziu não trouxe o que tem lá, mas você aqui. Aí eu pregava palavra por palavra, como eu coloquei no nosso primeiro livro, analisando as traduções bíblicas, porque eu peguei todos os textos que os tradutores, os teólogos dizem que a Bíblia condenava a reencarnação. Eu fui no texto original, levei 10 anos fazendo esse trabalho. É tanto que na hora de publicar eu fiquei com medo. Porque eu fui ameaçado. Eu conquistei e consegui amizade com um judeu que traduziu o Gênesis comigo, para que ele revisasse a obra e enfrentasse os pastores, porque eu sozinho não ia ter essa condição. Então, quando eu fui lançar esse livro, eu procurei Divaldo, que ele foi lá em João Pessoa, e eu pedi a ele permissão, que aconselho a ele e a Joana de Anjos, para que eu não colocasse meu nome, colocasse um pseudônimo. Eu digo: vamos esperar na esquina e vamos dar uma surra no primeiro sinal. 1 hora antes do lançamento do livro, 2 pastores me ligaram, cada um que dizia uma coisa maior: você vai para o inferno. E eu dizia assim: olha, eu estou com um problema, eu descobri que Deus não castiga, o inferno não é eterno e Satanás não existe. Qual é o inferno que eu vou? Me diga o endereço, porque até agora eu não estou sabendo. Não existe. Não existe Satanás, não existe inferno. Foi isso que eu descobri. Agora, como vocês gostam de notícia ruim, divulguem isso. Eu não vou divulgar. A notícia é que Deus não castiga, o inferno não é eterno, Satanás não existe e a Bíblia não condena o espiritismo. E todas as minhas obras eu trabalho em cima disso. O espiritismo não precisa de defesa, mas eu trago a verdadeira essência. Isso choca o tradicionalismo, a ortodoxia, porque eu sou teólogo, eu ia ser padre, eu ia fazer teologia em Roma, estava tudo certo, mas eu fui pescado, graças a Deus,
me libertei de muita coisa e hoje eu sou livre, porque eu acho que a única doutrina que me tolera é o Espiritismo, porque é ciência, filosofia e moral religiosa. Se eu tivesse entre os protestantes, eu já era 666, porque eles já me chamam de 666, né? Que é a besta apocalíptica. E eu, no Espiritismo, eu, graças a Deus, como é ciência, filosofia e moral religiosa, eu encontro um campo que me tolera. Mas eu sofri horrores, pessoal, não foi fácil. Mas, graças a Deus, a obra está aí crescendo. Eu recebo convite de padres que me pedem o livro e eu mando. Eu não quero nem saber. É a verdade? Muito bem, vamos embora. Conheço pastores que deixaram de ser pastores e hoje são espíritas por causa dessa obra. Porque o Espiritismo é uma doutrina de liberdade. O Espiritismo não impõe, expõe, mas deixa você escravo do conhecimento. Porque se você conhece, você não pode dizer que não sabia. A questão 627 do Livro dos Espíritos, ela nos diz: depois da revelação dos Espíritos, ninguém pode pretextar ignorância. Então o judeu não conhece o Evangelho, mas o judaísmo por si só é suficiente. O cristão não espírita conhece o católico e o protestante. E nós espíritas conhecemos primeira, segunda e terceira revelação. Não podemos fracassar. Eu acho que com a responsabilidade, nós não somos os melhores por sabermos mais, nós somos os mais responsáveis. O que precisamos fazer, conhecendo a lei de causa e efeito, conhecendo todos esses princípios doutrinários, eu trabalho com essas pesquisas como cientista, porque é o lado da doutrina que eu mais admiro, é a ciência, embora que a moral religiosa foi que me trouxe para o Espiritismo. Mas Kardec é um cientista. Na Gênese ele se consubstancia com o cientista. E nós espíritas temos muita responsabilidade de levar a paz aonde estivermos. Não levar a política para dentro do centro. Não criar espiritismo de direita e esquerda, que isso não existe. Espiritismo é pureza, é lei de causa e efeito. E nós somos muito responsáveis, como diz Leon Denis. O espiritismo será aquilo que os homens fizerem dele. E nós temos a obrigação de fazer um espiritismo redivivo, porque é o que Jesus nos prometeu lá no cenáculo, lá em Jerusalém, que nos enviaria esse Consolador, que ficaria conosco até a consumação dos séculos. Eu acho que eu me excedi, me desculpe, mas o entusiasmo fez com que eu tivesse a obrigação de... Obrigado. Celestino, eu peço licença de Divaldo, para que a próxima não é uma pergunta, que você conclua a nossa reunião de hoje, com mais algumas observações que você achar oportuno, referente à ciência que você tanto domina, ao mesmo tempo que você encerraria a nossa reunião, se despedindo do público aqui presente e daquelas pessoas que nos assistem remotamente. Fique à vontade. Eu primeiro queria agradecer a Divaldo pela receptividade, pelo carinho, a você, Mário, a Solange, a todo esse grupo querido aqui da Casa do Caminho, da Mansão do Caminho, e dizer a vocês que eu desde 1964, que eu comecei a estudar a Bíblia, o Evangelho, e me apaixonei por Jesus. Eu tive algumas visões, algumas revelações, sobretudo em Cafarnaum, que marcou a minha vida. No dia 25 de setembro do ano 2000, pela primeira vez, eu cheguei em Cafarnaum. E ao chegar em Cafarnaum, ao entrar em Cafarnaum, eu notei, eu senti algo diferente. Eu não sabia que eu tinha uma certa sensibilidade, eu nunca nem conversei isso com o Divaldo, porque ele é muito ocupado. Mas eu tenho uma sensibilidade que em determinados locais eu retorno no tempo. Então eu entrei em Cafarnaum, eu, minha esposa e meu filho, não fui com o grupo dessa vez, Denise. Dessa vez nós estávamos só eu, minha mulher e meu filho. E eu passei a máquina fotográfica para ela e passei a filmadora para meu filho e entrei em Cafarnaum. Quando eu entrei em Cafarnaum, eu vi a estátua de Pedro, majestosa, e aí quando eu entrei um pouco mais, que eu cheguei nas ruínas da casa de Pedro, eu comecei a procurar naquelas ruínas, lembrando da história do paralítico de Cafarnaum, eu comecei a procurar as divisões da casa de Pedro, que fica bem às margens do Mar da Galileia. E quando eu estava nessa lembrança do Evangelho, eu regredi no tempo.
Não sei como, mas eu vi Cafarnaum toda movimentada. Logo que eu entrei em Cafarnaum, eu vi uma estradinha de areia, que eu olhava, hoje é asfalto, é estacionamento de ônibus, mas eu vi ali uma estradinha de areia brancas, e que aquilo me chamou muita atenção. Eu procurava como se fosse, onde está aquele caminho que eu conheço e não está mais aqui? Um déjà vu, sei lá, na minha cabeça eu não sabia explicar, porque eu procurava tanto aquela estrada. E, de repente, quando eu vi aquela multidão em Cafarnaum, indo e vindo, parecia um dia de movimento, com pessoas que iam, que vinham, passando por mim. Eu vi os poros do rosto das pessoas, tão próximos, elas passavam por mim. E, de repente, eu olhei para a saída de Cafarnaum e vi a estradinha que eu procurei. E ali um grupo de pessoas, seguindo um homem que eu não vi o rosto dele. Mas, pelo que eu poderia ver, eu comecei a me emocionar, porque foi muito forte. Eu senti o calor das lágrimas descendo na minha face. E eu comecei a sentir que aquele homem tinha todas as características, porque ele era seguido por muitas pessoas, numa espécie de unidade espiritual, de um sentimento de muita união entre eles. E a sensação que eu tinha era que eu tinha perdido algo muito importante na minha vida, que naquela época eu não dei o valor que eu deveria ter dado àquele homem. Mas eu tenho um espírito amigo que me acompanha, e ele quase sempre me adverte ou me explica o que está acontecendo. E ele só disse uma frase: nunca é tarde para recomeçar. E a partir daí, 25 de setembro de 2000, eu fui outra pessoa. Esse foi um encontro para mim que nunca vou esquecer nessa encarnação. Acho que Jesus me deu essa chance. E toda vez que eu vou a Israel, em todas as vezes que eu fui, eu vou a Cafarnaum, e a minha vontade é não sair dali. Ali o mestre colocou a semente da luz. Dali eu vejo como uma espécie de farol refletindo do Oriente para o Ocidente. É Jesus em nossas vidas, dizendo: eu sou a luz do mundo. E agradeço a Ele a oportunidade de estar aqui com vocês e de dividir isso com vocês. Porque todos nós somos amados por Ele. O que nós não podemos é ser ingratos e indiferentes. Então eu queria pedir desculpa pelo testemunho, mas foi algo que marcou minha vida. E sempre que eu posso, eu divido. E hoje eu tive essa vontade de dividir essa experiência, já que o Mário me deu essa oportunidade, e o querido irmão Divaldo, rogando a Deus, a Joana de Ângela, ao doutor Bezerra, que esteja entre nós, nos dando a responsabilidade por ser amados por Jesus. Porque eu tenho um irmão que é pastor da Assembleia de Deus. Ele diz assim: Severino, Jesus te ama. Eu digo para ele: eu já sabia. Eu só não sei se eu amo da mesma forma que ele me ama. Porque é isso que ele precisa, que todos nós o amemos. Porque ele diz: não é o que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Portanto, não percamos tempo. O tempo urge, a regeneração está aí, a transição é realidade. Vamos fazer a nossa parte, que Jesus nos espera de braços abertos. Vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Muita paz para vocês, uma boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado, meu irmão Severino Celestino, pela oportunidade de tê-lo aqui conosco, transmitindo os seus conhecimentos ao público que nos assiste aqui presencialmente e aqueles que de uma forma virtual também estão presentes. Agradecemos ao Bruno, o nosso tradutor de Libras, ao Sérgio e ao Júnior, nossa equipe técnica, a professora Solange, a Divaldo Franco, a todos vocês que se encontram aqui conosco, seja presencialmente ou remotamente. Agradeço muito a participação e as emoções que nós todos sentimos nesse momento e nesta hora que passou muito rapidamente. Então, agora eu passo a palavra a Divaldo para nos conduzir no encerramento da nossa reunião da noite. Nossa gratidão a todos. Vamos agora ao Espiritismo praticado. As teorias fortalecem-nos, mas a prática nos dá vida. Vamos solicitar aos médiuns, aqueles que trabalham na arte dos passes e nas curas, para que possam
colaborar nesta etapa final. Senhor Jesus, nós te suplicamos que nos abençoes, que nos ajudes em nossa atividade espiritual. Dá-nos forças para vencer as más tentações, os tropeços e as dificuldades do caminho. Pedimos-te por nós próprios, por nossos familiares, amigos, aqueles que nos amam e aos quais também amamos. Suplicamos misericórdia para os suicidas, os que apressaram o retorno à pátria, as entidades infelizes que os impulsionaram ao gesto de loucura. Nós rogamos compaixão para os obsidiados, os portadores de transes mentais, orgânicos, doenças incuráveis. E também te suplicamos que nos abençoes nos problemas da nossa atual reencarnação. Querido amigo, abençoa nossa casa, nossos esforços para edificarmos um santuário de amor e paz, de saúde e de bênçãos. Pedimos-te por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Também nós te rogamos em favor dos que estão envolvidos na prática do bem e nos frequentam, buscando também a paz interior. Em teu nome, Senhor, em nome de Deus, da Mãe Santíssima e dos Espíritos amigos, nós te suplicamos que nos concedas a oportunidade da paz, paz na terra, paz no Brasil. E sob a presença desses Espíritos amigos, encerramos a nossa reunião, formulando votos de muita paz. Que o Senhor seja conosco. Está encerrada a nossa reunião.